Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, no menos importante, segunda-feira, e nós estamos aqui para mais um devocional, o nosso momento aqui com o Senhor. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se você é nova aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional. O tema do nosso devocional de hoje é Ninguém é Imortal. E o texto base que nós vamos aqui utilizar, que nós vamos aqui nos alimentar, se encontra aí no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do 1 ao 12. E diz assim: As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao impuro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvairos no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já perecem e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Bom, aqui vai começar o contexto, a exposição do texto vai dizer assim: o pregador nos mostra que o futuro não pertence ao homem e nunca vai pertencer ao homem. De maneira alguma sabemos se o bem ou o mal virá para nós nesta vida. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. O futuro é um departamento de Deus. Analisando a vida como ela é, o pregador percebeu que coisas boas e más acontecem tanto aos justos quanto ímpios. Dos versículos 5 ao 10, o pregador faz um paralelo entre vivos e os mortos, nos impulsionando a ter uma vida de gozo, pois não sabemos o dia da nossa morte. De maneira nenhuma, o texto ensina inconsciência após a morte. Lembra-se sempre, o pregador fala como alguém que tem visão, que tem uma visão debaixo do sol. Ou seja, ele fala como alguém que não mostra a vida após a morte, apenas o que acontece nessa terra. Por isso, Por isso ele diz que depois da morte não tem recompensa nem memória.
Ele quer dizer que na sepultura não existem essas coisas. Os versículos 11 e 12 mostram que as coisas boas nem sempre dependem do nosso esforço, pois imprevistos podem acontecer, situações fora do nosso controle podem chegar. E tudo isso não está diante dos nossos olhos. Como vimos no início, o futuro é um departamento de Deus. Eu diria, é uma exclusividade, o nosso futuro de Deus. Na sepultura, tudo acaba. A ansiedade acaba, a depressão acaba, a síndrome do pânico acaba, os anseios, a vaidade, os planos, tudo acaba na sepultura. Tudo acaba. Os planos, os trabalhos, tudo acaba. No departamento de Deus nós não mudamos e nós não conseguimos alterar absolutamente nada. Ainda que nós desejamos e a gente quer dar uma ajuda para Deus. O departamento de Deus, o futuro departamento de Deus, nós não mudamos, nós não refazemos a rota que Deus já traçou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha só, se basta cada dia o seu próprio mal, então nós precisamos viver a cada um dia de cada vez. O amanhã eu não sei o que vai acontecer, eu preciso viver o hoje, o meu presente, o hoje, do qual o Senhor me deu esse presente. E a discussão ela vai dizer assim, relembre agora os momentos em que você foi surpreendido por situações que não esperava. E compartilhe aos seus irmãos essas experiências desses acontecimentos. Divida com alguém que vai fortalecer a fé dessa pessoa, que vai estar orientando ou instruindo, e talvez você sabe de algum irmão, um colega, uma amiga, enfim, que esteja passando por alguma situação similar ao que você já passou. E eu já falei aqui, eu gravei um vídeo específico a isso, que eu possuí, eu tinha uma empresa e essa empresa ela foi fechada. E a verdade é que eu passei à frente de Jesus. Eu não esperei Jesus. Eu deixei o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos falarem mais alto do que a vontade de Deus. Eu fui abrir uma empresa. E isso não somente saiu do controle, mas por 2 anos eu não tive paz. Pior ainda do que perder o controle, eu não tinha paz. Eu não tive paz nesses 2 anos. Enfim, passados esses 2 anos, graças a Deus, né? Eu consegui aí encerrar a empresa, me arrependi, pedi perdão ao Senhor. E não somente o controle, né, eu queria ter nas minhas mãos, mas o mais importante que nós precisamos carregar é a paz. E eu perdi tudo. E tudo aquilo que custa a sua paz já tá valendo demais. Então, se vai custar a sua paz, é melhor você arrancar fora. Porque o controle nós nunca vamos ter. Ainda que nós queiramos ter esse controle. O controle pertence e está nas mãos do Senhor. Ele continua assentado em um alto, sublime trono. Ele continua regendo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, tanto com os bons quanto com os maus. A própria palavra vai falar que o sol e a chuva nascem para todos. Sendo você crente, sendo você não crente, o sol e a chuva nascem para todos. Aquilo que você planta de coisas boas, você vai colher coisas boas, é o seu fruto. Mas aquilo que você planta coisas más, ruins, você vai colher na mesma proporção, até mais avançado ainda. É a lei da semeadura. E o objetivo, ele vai dizer assim: o objetivo dessa passagem é fazer com que valorizamos a vida. Ele também nos ajuda a parar de tentar ter o controle sobre o amanhã, pois jamais conseguiremos. Olha só, o texto nos ajuda claramente a descansar em Deus, que governa tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E que nos manda aproveitar a vida que Ele nos deu, pois aqui nessa terra ela realmente é curta. A vida é um sopro. É errado fazer planos? Não, não é. Porém, esteja aberto se caso o Senhor quiser alterá-los. E tem um texto em Provérbios que eu amo esse texto, que ele diz assim, Provérbios 21, 31, que vai dizer assim, que o cavalo ele pode se preparar para a batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Então não adianta, não estou falando que é errado você estudar, você trabalhar, você conquistar essas coisas,
Mas o errado é você colocar a sua confiança nessas coisas e achar que vai ser por mérito humano que você conseguiu. A Bíblia diz que o homem não pode ter absolutamente nada, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, se o Senhor não agir, se o Senhor não tomar a frente, se o Senhor não for, tudo vai dar errado. E aconteceu nesse caso da empresa. Eu fui na minha força do meu próprio braço. Eu quis adiantar processos, eu quis passar à frente de Deus. Eu quis dizer que eu posso fazer as coisas. E eu, em outras palavras, o português bem rasgado, eu quebrei a cara. Porque se o Senhor não aprovar, se ele não falar sim, se o Senhor não estiver no negócio, tudo vai dar errado. Então, tudo que eu fiz pela empresa estava tudo fora da vontade do Senhor. E eu quebrei a cara. E o Senhor, ele permitiu, porque na verdade eu entrei na permissividade de Deus. Eu só entrei na permissividade de Deus para o Senhor me mostrar o que você está fazendo. Além de não ser da minha vontade, não está sendo do meu agrado, mas eu deixei para saber até aonde você ia, para reconhecer. Quando eu não estou no negócio, nada vai dar certo. E uma das coisas que depois disso eu aprendi, e uma das minhas orações é: Senhor, eu não quero viver a tua permissividade, mas eu quero viver a tua vontade. É muito melhor viver a vontade de Deus do que a sua permissividade. Então, tudo aquilo que você quiser ou ousar ter controle, Jesus, ele vai tirar a sua fonte segura. Ele vai tirar o seu escape. É um trabalho? É um namoro? É um noivado? É um casamento que você está colocando à frente do Senhor? Não se preocupe. E eu falo isso com muita propriedade. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Porque a honra e a glória somente pertencem a Ele. E o contexto diz assim: dentro desses pensamentos, o pregador deixa claro para os leitores a brevidade da vida. Ele vem trabalhando esse conceito desde os capítulos passados, mostrando a vaidade da vida e suas limitações. No capítulo 9, ele expressa isso de forma ainda mais clara, mostrando o contraste, como já falamos, entre a vida e a morte. O texto nos mostra que nesse pensamento foi uma conclusão de intenso esforço do pregador para entender a vida e o seu sentido. Mas ele sempre se esbarra em sua limitação humana, fazendo com que a gente entenda pelo texto e contexto que tão somente o nosso Deus governa a história e tem acesso ao que chamamos de futuro. O plano já está aberto para o Senhor. Para nós, ainda que não foi desenrolado tudo, o Senhor nos revela as promessas que Ele tem para a nossa vida. Só que o futuro, até diz, né? O futuro a Deus pertence. O meu amanhã, o seu amanhã, ele é um futuro, do qual nós nem sabemos se vamos viver o amanhã. Então, você quer fazer planos? Pode fazer planos, mas diga sempre: se Deus permitir, nós iremos. Se Deus permitir, nós faremos. Se Deus permitir, a próxima segunda-feira eu estarei aqui. Se Ele permitir, porque se Ele não permitir, eu não vou estar aqui. Se Ele tirar o meu fôlego de vida, acabou. Não tem mais nada. Acabou. Então, se o Senhor nos permitir, assim nós faremos. Tudo o que queremos é simplesmente vaidade. Deus nos faz uma promessa e nós queremos saber como Deus vai fazer para sermos deuses do controle, da promessa. Nós queremos saber data, ano, dia. Nós queremos que o Senhor nos dê detalhes. Nós queremos que o Senhor dê flashes da caminhada. Ele revela a promessa, só que enquanto você caminha, Ele vai revelando os flashes. Mas nós queremos o resultado todo dos flashes na hora, para saber o que eu vou viver. E isso é ter o controle. Nós não somos deuses da promessa, nós não somos deuses do tempo, mas o tempo pertence a Ele. E a conclusão, ela diz assim: concluímos que o que temos de concreto é o agora, o presente, o hoje, e que a preocupação com o amanhã apenas atrapalhará nossa vida, não deixando com que desfrutemos dela como um presente de Deus. O presente, o agora, o presente, o hoje, o agora, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então saiba desfrutar, aproveitar do hoje.
O mal desse século é a ansiedade que esse século, que a nossa geração carrega. Deus fala que vai fazer, mas não revela a data, para que eu e você não venhamos a atrapalhar os planos de Deus. O Senhor, ele não precisa de uma ajudinha minha. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Só que muitas das vezes a gente fica, como será que o Senhor vai fazer? Mas se ele fizer assim, veja que Deus, ele nos dá uma promessa e a gente quer traçar uma rota para essa promessa. Imagine José querendo traçar uma rota para a vida dele, para ele chegar no governo. Talvez daria tudo errado. Mas Deus, por meio dos processos, foi moldando José até que ele chegasse à cadeira de governador. Porém, José, ele sabia que Deus era com ele, porque em tudo que José colocava as mãos, em tudo que José ia fazer, ele prosperava. Ele tinha certeza que Deus estava ali com ele. Na cadeia, na prisão, no buraco, quando a mulher de Potifar foi dar em cima dele, que ele fugiu, ele sabia que Deus estava com ele. E nem por isso ele questionou a Deus qual era o próximo passo. Mas ele soube viver e aproveitar um dia de cada vez, até o dia que ele é chamado, e ali a história dele muda. Ele soube esperar. Eu vejo outra pessoa que soube esperar e não questionou. Davi tá lá nas malhadas lá, ninguém se lembra dele. Mas Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com ele, tudo que ele, o cuidado de cuidar com as ovelhas, Deus estava vendo. E chegou o dia que Deus levanta um profeta, Samuel, para poder ungir Davi. Um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas, de pecado, mas um homem que se arrependia, um homem que se arrependeu. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, por causa do arrependimento dele. E ele não poupa esforços de louvar a Deus, de dançar na presença de Deus. E Davi, ele sabia, ele tinha uma certeza que o mesmo Deus que ungiu no meio de toda a parentela dele, ele não precisava ter pressa de absolutamente nada. Ele sabia que o mesmo Deus que ungiu, que chamou para ser rei sobre Israel, era o mesmo Deus que ia colocar ele no reinado. Só que por meio do urso, do leão e do gigante, Deus estava treinando Davi para chegar aonde Deus queria que ele estivesse. E Davi não perguntou datas, Davi não perguntou como, mas Davi só esperou e viveu e soube viver um dia de cada vez. E a aplicação do estudo, ela diz assim: separe momentos da sua agitada semana, tão somente para você aproveitar a vida. Lembre-se todos os dias o quanto ela é curta e rápida. Não deixe os acontecimentos inesperados acabarem com a sua felicidade. Em outras palavras, não deixe o que está do lado de fora, aquilo que você está vendo, o seu cenário, a sua circunstância, que as pessoas estão falando ao seu respeito, acabar com aquilo que está do lado de dentro, a sua essência. Não perca a sua paz porque as pessoas estão preocupadas de como que Deus vai fazer na sua vida. Não perca a sua paz por causa disso. Mas saiba viver e aproveitar o dia que Deus te deu, chamado hoje. E a aplicação diária, ela vai dizer assim: você se preocupa muito com o amanhã? A preocupação com o amanhã já te ajudou em algo? Você se considera ansioso ou ansiosa? Você já pensou no quanto a vida é curta? Você já se frustrou com algo a ponto de desistir de viver? Você costuma procrastinar as suas atividades? Para quem não sabe, procrastinar é você adiar aquilo que você precisa fazer. Eu preciso me dedicar mais na leitura, eu preciso fazer um curso, eu preciso, sei lá, entrar numa academia, eu preciso melhorar as minhas ações. E você sempre procrastina. Eu preciso ler pelo menos um livro a cada mês. Mas você procrastinou, você adiou, o mês passou, já entrou outro mês e junho praticamente nós já estamos aí meio que pro meio. E vamos já para julho, se for ver daqui umas 2 semanas. E 2 semanas praticamente, vamos entrar em junho. E o que quais são as suas metas que você ia cumprir este mês?
Eu não condeno, mas não adianta chegar no final do ano para um novo ano e fazer uma lista de um monte de coisa e não cumprir absolutamente nada. Isso é pura hipocrisia. O mais certo é você fazer metas pro mês. E cumpra, não coloque metas absurdas. Nem que se for 2 metas, cumpra aquelas 2 metas. Uma meta, mas cumpra. Cumpra aquilo que você determinou e se propôs em fazer. E não procrastine. Porque o Senhor não é daqueles que retrocedem. E é isso, pessoal. Espero que o Senhor tenha falado com vocês e que vocês possam estar aprendendo assim como eu a cada dia. Eu falo que a cada vez que eu aprendo algo, menos eu sei. Menos eu sei, mais eu tenho que estar submissa à vontade de Deus, obedecê-lo. E não é obedecer em partes, é obedecer agora, já. Então, viva o hoje. E é isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, a próxima segunda-feira eu estarei aqui com vocês. Deus abençoe e uma ótima semana. Fiquem na paz do Senhor.